A gamification, na realidade, ela tem que ser subtil onde se coloca. Porque o foco, e aí é que tu, na realidade, fazes como aquele anúncio muito antigo, o teste do algodão, o foco tem que ser a atividade que tu queres gamificar e não a gamification propriamente dita. E o Duolingo é o exemplo disso. Pá, o teu foco é aquilo, tu queres é ser bom, porque está gamificado. No fundo, tu queres ser melhor naquela atividade que estás a fazer e estás altamente motivado. Portanto, excelente caso. Pá, e o Minecraft é o exemplo típico daquilo que estávamos a falar há pouco, daquela sandbox, da minha oportunidade de dar-me meia dúzia de peças e eu construo um mundo. Ainda há bocado estava a ver uma notícia, um alemão desenhou a Ilha da Madeira inteira em Minecraft. E esse caso que tu estás a dizer, e deve haver muitos, mas eu também vi recentemente, eram professores de geografia que estavam a usar o Minecraft para uma série de atividades. E na realidade, eu até costumo dizer, eu já tive mais esperança com esta situação que estamos a viver atualmente. Eu ao início tinha muita esperança, isto realmente, o pessoal vai ter que repensar uma data de coisas e isto vai dar uma grande volta. Já não acho que vai dar uma grande volta, mas acho que vai dar uma voltinha, pelo menos. O que é que isto abriu? Abriu pelo menos a possibilidade de diálogo. Eu até no outro dia falava e dizia, vamos imaginar o ano passado, estamos em março do ano passado, e eu recordei, já com a experiência de gamification, não sei o quê, chegava ao pé do Ministério da Educação e dizia, pessoal, tive aqui uma ideia genial, bora fazer o terceiro período remotamente, em que o pessoal está em casa, tudo pelo Zoom, arranja-se assim uma cena, bem, eu seria de certeza absoluta queimado na fogueira à saída dessa reunião. Se passado um ano não houve outra hipótese. Então criou-se aqui, potencialmente, um momento em que se pode falar destas coisas sem ser realmente queimado na fogueira e que realmente pode ser um momento propício para introduzir tudo isto. Plataformas como o Kahoot, que eu não sei se tu conheces, mas no fundo são quizzes online, pronto, professores a utilizar aquilo, estás a ver, os professores tiveram, aqueles no fundo eu diria mais competentes, porque isto, as classes profissionais é como tudo, há bons profissionais, médios, maus, há no fundo todo um degradê de profissionais, aqueles mais competentes eles adotaram este lado da ferramenta digital, como é que vamos agora fazer isto? E obviamente que foi uma coincidência do desenho do universo de alguma maneira, que os jogos, by the way, casam muito bem com a linguagem do digital. E os jogos, para mim, no fundo, transformaram-se eles próprios num sistema de linguagem. Aqueles códigos, no fundo, que a gamification vai buscar, quando é que dás pontos, porque é que dás pontos, como é que associas o risco correto à recompensa correta, isto, no fundo, é um conjunto de linguagem. E por isso é que o pessoal diz, eu sou viciado em jogos, eu gramo à brava jogos. E aquilo que eu digo é, tu podias gramar o mundo se o mundo estivesse a falar a mesma linguagem que os jogos estão a falar contigo. E voltamos àquele tema que estávamos a dizer. Isto não devia, nada disto tem que ser aborrecido. Isto é aborrecido by design. Muitas vezes é aborrecido por falta de design, por falta de realmente refletirmos sobre as coisas. E nesse campo da gamification, há experiências fantásticas, um bocado pelo mundo inteiro, de professores, sobretudo nos Estados Unidos, que transformaram as aulas deles em aventuras épicas. Há um caso que eu gosto muito de relatar, de um professor que inclusive até depois, aquilo foi de tal maneira um sucesso na sala de aulas, que ele teve que pedir a um amigo developer para fazer um software para dar suporte àquilo, e ele um dia chegou à sala de aulas e disse, pessoal, é só para dizer que a partir de hoje acabaram as notas. E eu disse, acabaram as notas? Então como assim? A partir de agora é pontos de experiência e vocês vão subindo de nível. Ficou assim, olha, e é para vos dizer também que acabaram os trabalhos de casa. Mas como trabalho, então, não sei o quê. Não, agora, lá ao fundo, há o quadro das missões, e as missões são facultativas, e as missões, consoante a dificuldade que as missões têm, dão pontos de experiência específicos. Então, pontos de experiência, níveis, pois, mas vocês com os níveis desbloqueiam poderes. Desbloqueamos poderes? Então, poderes na escola. Um aluno com poderes na escola, isto é a cena mais disruptiva do século XXI. Imagina assim, eu estou aqui a teatralizar, mas imagina a reação dos alunos. Sim, porque vocês vão escolher, no fundo, isto vem muito da linguagem de jogos, uma classe. Uns podem ser feiticeiros, outros podem ser rangers, outros podem não sei o quê. E, por exemplo, ao nível 5, o feiticeiro vai desbloquear o poder do teletransporte. Teletransporte? Sim. Uma vez por dia, podem sair da aula durante 5 minutos sem dizer nada ao professor. Assim, de repente, a escola ficou fenomenal, não é? E o ranger, sem dizer nada ao professor, pode sacar de uma sandoca ou de uma maçã e começar a comer algo, não passa nada, é o poder dele. Já viste?
tu vens da escola com histórias para contar. Estás à mesa e estás a contar histórias fantásticas. E aquilo foi um sucesso brutal. Redações, que é das coisas que os professores têm mais dificuldade digamos, em arrancar dos alunos. Aquele professor fez muito bem. Tens aqui a tabuada, sei lá, a tabuada dos 9 dá 20 pontos de experiência, uma redação de 100 palavras dá 500 pontos de experiência. E ele viu pela primeira vez os alunos. Então se calhar vou para a redação, que isto 500 pontos de experiência. E multiplicou assim numa escala absurda a quantidade de redações que eram entregues. Com zero obrigatoriedade. Zero obrigatoriedade. Ele levou os alunos através do diálogo que esta geração está à espera que o mundo tenha com ela, levou a fazer aquilo que a escola serve, ensinar, desenvolver o espírito de curiosidade, querer ir mais longe. É isso que os jogos também nos propiciam. E o que é que os jogos nos propiciam que a sociedade não propicia, que a escola não propicia? É a oportunidade de falhar e aprender com o falhanço. O falhanço é violentamente mesmo, duro, é duro. Tu falhas numa empresa, tu falhas na tua profissão, podes ter dificuldade em levantar. Tu falhas na escola, perdes um ano, ganhas um estigma. Será que isto tem que ser assim? Eu sonho com a escola em que há testes todos os dias. E que eu estou em casa, ao domingo, ansioso por ir para a escola na segunda-feira, porque é o teste mais difícil, porque o teste é o final boss, é aquele boss do nível muito difícil. E eu quero poder falhar naquele boss e aprender e voltar no dia a seguir reforçado com uma nova estratégia, que é aquilo que nós fazemos nos jogos. Mas porquê que a escola não é assim? Não há razão para não ser.